Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a enfermagem no planejamento e organização do centro cirúrgico. Claro, como em todos os procedimentos, a enfermagem está presente fortemente, né? Então, como o centro cirúrgico é um local de alta complexidade, composto por aparelhos e tecnologias avançadas, a gente não pode executar nada no centro cirúrgico de qualquer forma, né? Principalmente que requer técnicas especializadas. Então, é necessário e muito importante que seja feito um planejamento que se tenha uma visão ampliada lá na frente de todo o processo que vai ocorrer no centro cirúrgico, para que ocorra tudo certo dentro das garantias de asepsia, do fornecimento de materiais e recursos humanos. Então, tudo isso requer planejamento, né? E, consequentemente, organização. O centro cirúrgico ele é extremamente necessário ocorrer uma organização em todos os aspectos para que ocorra tudo da melhor forma possível, certo? Para que não venha atrapalhar a cirurgia e comprometer o estado clínico do paciente. Para introduzir o assunto, o centro, como eu já falei, é uma unidade de alta complexidade especializada, formada por salas destinadas à realização das mais variadas cirurgias, desde as pequenas cirurgias de pequeno porte a grande porte. O planejamento e a organização deve ser da mesma forma, por mais que uma possa requerer mais tecnologia, possa requerer mais tipos de medicamento, utilizar dispositivos mais avançados, tá? É necessário a organização e o planejamento, seja em qual tipo de cirurgia for. O conceito de centro cirúrgico é um conjunto de elementos destinado às atividades cirúrgicas. No centro cirúrgico, é óbvio, vai ser realizado cirurgia, assim como também dentro do complexo do centro cirúrgico nós temos a sala de recuperação anestésica e pós-operatório, sendo composto pelo centro cirúrgico, como eu já acabei de falar, RPA, recuperação pós-anestésico, e CME, que é a central de material, certo? E esterilização. Quais são as finalidades e objetivos do centro cirúrgico? Prestar assistência integral ao paciente cirúrgico em todos os períodos pós-operatório, né? Do imediato ao mediato, como a gente já conheceu, é necessário prestar uma assistência que garanta seguir todos os passos, né? Seguir todas as etapas. Então, não pode ser nada separado, tem que ser uma assistência integral. Proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico seja realizado dentro das condições ideais técnicas assépticas. Como eu já falei no início, né? Temos que planejar, temos que dimensionar o tipo de cirurgia para que tenha a quantidade de pessoas, de profissionais adequado para cada cirurgia, bem como também dos materiais. Por isso que é importante o planejamento, tá? Favorecer o ensino e a pesquisa, pois dali do centro cirúrgico são feitas pesquisas no relacionado à qualidade de material esterilizado, a qualidade daquela esterilização, a eficácia, os materiais que são utilizados para garantir essa qualidade de esterilização. Então, por isso que serve também de pesquisa, além de ensino, porque é um local que abriga, né, que abraça diversos tipos de profissionais, principalmente estudantes de técnico de enfermagem, de enfermeiros também,
e de médicos residentes. Então, o centro cirúrgico também funciona como ensino e pesquisa, tá? Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisa, como eu já falei, no sentido de aprimorar o conhecimento técnico científico e melhorar a assistência prestada. Então, vocês como técnico, é um campo de estágio para que vocês e os outros profissionais, e nós enfermeiros ou médicos, para que a gente possa pegar, vivenciar a prática do que a gente já aprendeu na teoria. Qual a importância do centro cirúrgico? É um local onde o paciente deposita toda a sua confiança, né? Lembra que as fases do pós-operatório, do imediato, ele vai ser preparado desde a parte psicológica a realização do ato em si, tá? Então, por isso que é muito importante. Ser um lugar de alto custo, pois ali requer, vocês podem observar aqui, uma sala de cirurgia que tem diversos aparelhos tecnológicos, então por isso que é de alto custo, porque esses aparelhos por ter uma tecnologia bem avançada, custam caro. Ter inúmeros profissionais com formações variadas, né? Anestesistas, enfermeiros especializados, técnicos, instrumentadores cirúrgicos e também grande número de estagiários, como a gente já falou. A localização do centro cirúrgico, ela é totalmente planejada, tá? Na construção de um hospital, na construção de um centro cirúrgico, ele é totalmente planejado de forma principalmente de forma de adequar as entradas e saídas para que dê acesso a outros setores e que garanta a asepsia, para que garanta a limpeza, né? E evite também que profissionais de outras áreas desnecessariamente fiquem circulando, tá? Então, é uma área onde há pouca circulação de pessoas, porque só entra quem realmente deve estar lá dentro, e em que ocorra um livre trânsito de profissionais que atuam nessa unidade, como eu acabei de falar, tá? E de clientes que serão submetidos a intervenções cirúrgicas. Então, não é qualquer pessoa que entra, não é um visitante que quer ver um familiar, não é uma pessoa que quer pegar uma informação, não. No centro cirúrgico só vai estar lá profissionais que vão prestar assistência na hora da cirurgia, profissionais que estão envolvidos na cirurgia e o paciente, tá? Sua localização deverá possibilitar um fácil acesso, como eu já acabei de falar, principalmente às clínicas que são interligadas, que precisam dessa conexão, que é a clínica cirúrgica, emergência, terapia intensiva, tá? Como eu já falei, uma vez que mantém relação entre esses setores. E as características físicas do centro cirúrgico, como eu já falei, a construção é um ato muito bem planejado, então as características físicas também influenciam bastante, tá? Uma unidade de centro cirúrgico ou bloco cirúrgico depende de sua complexidade e dimensão, deverá ter sua estrutura, áreas não somente destinadas à realização de cirurgias, tá? Mas também áreas destinadas à circulação de pessoas, né? Não pode haver somente aquela sala de cirurgia, como eu já falei. É necessário ter uma área que os profissionais se conectem entre si, tá? Então, reserve e estocagem de materiais, porque essas salas precisam ser também interligadas. O centro cirúrgico, se a gente for observar, ele é como se ele fosse um mini hospital dentro de um hospital, porque no centro cirúrgico ele tem tudo que a gente precisa. Tem o setor da farmácia, tem o setor do material de esterilização, tem local de conforto para as equipes, banheiros. Então, assim, é como se tivesse uma outra estrutura montada dentro de um hospital, tá? Então, processamento de materiais contaminados, que é o expurgo. Vocês, quando forem para o centro cirúrgico, vocês vão poder ter acesso a esses locais para poder entender como é que funciona, principalmente o expurgo, né, que tem uma passagem entre o local limpo e o local sujo, que não precisa ter acesso, o profissional não precisa ter acesso diretamente, fisicamente, a este expurgo, né? Tem uma passagem, como se fosse uma janela, que lá é colocado o material e uma outra pessoa responsável pelo expurgo vai receber.
certo? Área destinada à degermação das mãos, que é o lavabo, que geralmente a gente vai ver lá na frente algumas fotos, que são aquelas pias com torneiras apropriadas, com aquelas alavancas para a gente, na hora que fazer a asepsia das mãos, não precisar utilizar a mão diretamente, pode utilizar o cotovelo, o antebraço, certo? Tem toda uma técnica que na prática vocês vão entender, conseguir visualizar melhor, tá? E o local de esterilização de materiais, como eu já falei, farmácias e vestiário. Então, a estrutura do centro cirúrgico, ela é dividida em áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas, que a gente vai ver o passo a passo de cada um, tá? Nas áreas críticas, chamadas de restrita, pelo próprio nome, a gente já consegue ter uma dimensão do que significa. São áreas restritas que nem todo mundo tem acesso, né? Somente, como eu já falei, o pessoal mesmo que vai estar envolvida. Então, o corredor interno, as áreas de escovação das mãos e a sala de operação, para evitar infecção operatória, limita-se à circulação de pessoas, equipamentos e materiais. Como eu já falei, somente as pessoas envolvidas na cirurgia que vão estar nestes locais. Na área semicrítica, chamada de semi-restrita, então, assim, na restrita tinha uma limitação de pessoas. Esse daqui já vai ter uma limitação parcial. Então, pode haver circulação tanto de pessoal como de equipamentos, tá? Sem, contudo, provocarem interferência na rotina e no controle de manutenção da asepsia. Então, são locais que precisa ter um controle de asepsia. Então, por isso que não pode ter qualquer tipo de pessoa e nem materiais. Geralmente são aqueles materiais que serão utilizados nas cirurgias e que passam por processo de esterilização, limpezas eficazes, tá? E agora a área não crítica, né, chamada de não restrita. Então, que tem um livre acesso, certo? São que outras pessoas, não visitante, mas pessoas que estão ali, que trabalham no centro cirúrgico, têm acesso, que são os vestiários, o corredor de entrada para clientes, funcionários e sala de espera de acompanhante, tá bom? Quais são as condições ambientais de controle de infecção hospitalar, né? Então, a estrutura física do centro cirúrgico precisa ter condições favoráveis para controlar essa infecção hospitalar da melhor maneira possível. Então, como que seria essa condição ambiental? Como que seria essa estrutura física para que controle essa infecção? Paredes e pisos sem rachaduras ou reajuntamento. Hoje em dia não é mais utilizado aquelas paredes com revestimentos, né, com piso. Geralmente são pintada de tinta lavável, certo? Janelas também, né, que precisam ser limpas todos os dias. Iluminação, o foco tem por finalidade oferecer luz semelhante à natural. A gente vai ver lá na frente as fotos. Então, é um aparelho, certo, que se aproxime da melhor forma possível a nível de tecnologia à luz natural, para que também não interfira na coloração da pele e mucosa do paciente, para que os profissionais envolvidos na cirurgia consiga ter uma dimensão fisiológica melhor, tá? Fornecer iluminação adequada ao campo cirúrgico também é uma função a função do foco, sem projeção de sombra e emissão de reflexo. Porque já pensou na hora que ele está fazendo a cirurgia, tem um reflexo, né, em uma determinada estrutura que o médico esteja lá manipulando ou realizando algum procedimento. Então, isso aí pode interferir, tá? E produzir o mínimo de calor possível no campo operatório. Ventilação, instalações elétricas, também faz parte também das condições da estrutura física do centro cirúrgico. Então, aqui a gente vai conhecer, né, mais ou menos, aqui o lavabo, aqui as salas de recuperação, o centro cirúrgico, os corredores, que geralmente aqui pode ter algumas salas que dão acesso a locais necessários. E agora a gente vai conhecer a equipe do centro cirúrgico, quais são os profissionais que devem estar ali.
né, os profissionais envolvidos na cirurgia. Então, geralmente o anestesista, o auxiliar anestesista, o cirurgião, enfermeiro gerente e enfermeiro assistencial. O enfermeiro gerente, ele é aquele enfermeiro administrativo que vai ficar mais na parte de gerenciamento da unidade, controle de infecção, controle dos materiais, previsão e provisão, para que não falte nenhum material, para que todos os dispositivos estejam testados, para que todos os equipamentos estejam com garantia de funcionamento. E o enfermeiro assistencial é aquele que vai estar junto com o técnico de enfermagem, que vai estar com o médico, realizando procedimentos de alta complexidade, auxiliando e supervisionando também o técnico de enfermagem, executando procedimentos junto com o técnico de enfermagem, certo? Auxiliar administrativo e instrumentador cirúrgico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos e os materiais que precisam, que podem conter o centro cirúrgico, né? Que tem equipamentos fixos, equipamentos móveis. Então, os fixos não podem ser deslocados de uma sala para outra a fim de atender o planejamento do ato cirúrgico, né? Ou seja, cada sala de cirurgia é necessário ter o seu, tá? Para que acompanhe o desenvolvimento da cirurgia. Então, é o negatoscópio, que é aquele aparelho para visualização do raio-x, sistema de canalização de ar e gases, né, que é interno pela parede. Então, todas as salas já têm que estar equipadas com esses equipamentos fixos, né? E agora os equipamentos móveis. Foco central, você pode deslocar de uma sala para outra. Se uma sala está com um foco quebrado, você pode transferir. Mesa cirúrgica, aparelho de anestesia, laringoscópios, pinças, aparelhos de aferir pressão, mesas comuns, aspirador de secreção, foco auxiliar, banco giratório para os profissionais, escada de 2 degraus, estrados, monitores, carro de matérias estéreis. Então, assim, depois vocês vão dar uma lidazinha para poder conhecer e fixar os equipamentos móveis contidos no centro cirúrgico, tá? Aqui o foco central, mesa de cirurgia, tá? Com as partes, perneira, suporte de ombros. Arco de narcose, gente, é esse arco aqui, ó. Essa estrutura metálica, que geralmente assim, é esse quadrado, né? Ou então pode ser circular, que serve para separar os campos, né? Entre o cirurgião e o anestesista. Aparelho de anestesia, cânula endotraqueal, cânula de Guedel, são dispositivos para poder fornecer uma ventilação, tá, ao paciente. Laringoscópio, um aparelho utilizado para intubação, que é função da equipe da função de enfermagem, tá testando esse aparelho, certo? Geralmente aqui é chamado de lâmina. Aqui é o local onde o corpo do laringoscópio, que dentro fica pilhas. Então, é função da equipe de enfermagem estar conectando. Aqui conecta e desconecta e acende uma luzinha aqui assim mais ou menos, que a equipe de enfermagem tem que estar testando, tá bom? Termocautério, aspirador de secreção. Aqui é um aparelho para interromper o sangramento, interromper a hemorragia. Tá? E agora os materiais de consumo que devem conter no centro cirúrgico, né? Geralmente são descartáveis, que são agulhas, seringas e individuais. Atuação do técnico de enfermagem no centro cirúrgico, isso é muito importante, claro, né? Realizar a contagem diária, quais são a função, o que é que o técnico de enfermagem vai realizar, como que ele vai atuar no centro cirúrgico. Então, é função dele realizar a contagem diária de medicamentos e equipamentos do centro cirúrgico, tanto na entrada quanto na saída. É muito importante fazer esse controle, até para nível de saber e contabilizar quantas medicações foram utilizadas, o que foi utilizado, e na hora de relacionar todos
todos os materiais que foram utilizados na cirurgia e o que não foram, tá? Então, enviar materiais contaminados para o central de material de esterilização, repor os materiais após cada cirurgia, para que quando comece uma nova cirurgia, já esteja a sala toda preparada após passar pela equipe de higienização para realizar a asepsia, claro, a limpeza, tá? Auxiliar o instrumentador cirúrgico na contagem das pinças e gases que serão utilizados na hora da cirurgia. Porque tem que contar gases só para ter um controle, para, tipo, não jogar fora, não utilizar desnecessariamente, não. Às vezes até também para que não venha a ficar na cirurgia, não venha a como a gente ouve falar, né? Que ficou pedaços de gases, de material dentro da cavidade da cirurgia, tá? Então, fazer a previsão e a provisão dos materiais de consumo, para que venha serem repostos. Então, participar de capacitações permanentes para estar se atualizando, para estar conhecendo as novas técnicas, para estar estudando, né? Conhecer tudo que está sendo atualizado a nível das cirurgias, dos termos técnicos, fazer registro cirúrgico, evolução e relatório de materiais, receber o paciente no centro cirúrgico e fazer punção venosa para que o paciente já entre no centro todo pronto, realizar atividades educativas junto com o paciente, esclarecimentos, orientações, checagens de tudo que é necessário, que o paciente já esteja preparado para realizar a cirurgia, para que quando chegue na hora da cirurgia, que vai conferir ou que vai fazer o procedimento, verificar determinada coisa que era para ser feito antes, tá bom? E oferecer uma assistência humanizada, claro. Tá? E a montagem da cirurgia, como que acontece? Tem que ter a lista de cirurgia, verificação dos materiais em solicitações especiais, limpeza e desinfecção, verificar lavabos e soluções. Antes da recepção do cliente, tudo deve ser limpo e desinfectado com álcool 70 para garantir a asepsia, né? Ou outra solução padrão que determinada instituição adotar. Tá? Testar o funcionamento dos equipamentos, checar materiais esterilizados, checar carrinho de anestesia para saber se está tudo em ordem, se não está faltando nenhum tipo de anestésico. Preparar a solução endovenosa, abertura dos pacotes estéril, para que facilite na hora da cirurgia, não deixar para fazer isso na hora da cirurgia, pois para não se alargar o tempo da cirurgia necessário, né? Também para um controle de exposição do paciente desnecessário. E auxiliar também os profissionais na paramentação, assim como os outros profissionais também auxiliam você, técnico de enfermagem, na sua paramentação, tá? Aqui tem o significado de alguns termos técnicos, alguns até que vocês já conhecem, que depois vocês podem estar dando uma passada melhor. E agora a gente vai conhecer os instrumentais e fios cirúrgicos, né? De extrema importância que vocês também conheçam esses instrumentais e fios, porque o médico vai estar solicitando para vocês, ele vai estar lá envolvido no procedimento cirúrgico com as mãos ocupadas, e a função do técnico, na hora que o médico solicitar determinado fio, determinado instrumental, você fornecer, não esqueçam, viu, gente, fornecer de uma forma asséptica. Vocês vão aprender como é que fica cada tipo de disposto, vocês vão aprender como é que fica cada tipo de material disposto na bancada a nível de garantir essa esterilização. Então, o instrumental básico em cirurgia para diérese ou abertura, né, que é a pinça de maio, o bisturi, utilizado para cortar, certo? Como os bisturi e tesouras. Existem também as pinças hemostáticas, que auxiliam a estancar o sangramento, tais como as pinças de Kelly, Cochet e Rochester. Instrumental também para hemostasia, que está as fotos da pinça de Kelly mista. Tá? Apoio ou auxiliares. Pinças, apoio ou auxiliares, destinam-se a auxiliar o uso de outros grupos de instrumentais, principalmente na hora que o médico precisa de algum determinado instrumento cirúrgico para afastamento daquela cavidade.
Aqui tem essas pinças daqui, a pinça anatômica, o porta-agulha que é utilizado na hora da sutura, tá? Aqui tem mais outras pinças, também utilizada na hora da sutura. A mesa cirúrgica, regras, como eu falei no início, né? Vocês vão conhecer quais são as regras para distribuição dos materiais na mesa cirúrgica, bem como também as pinças, tá? Então é necessário você conhecer essas regras para distribuição desses instrumentos. Material de diérese permanece no canto inferior esquerdo, material de síntese no canto superior esquerdo, material de hemostasia e apreensão no meio da mesa, inferiormente, sendo os afastadores no canto superior, conforme a figura. Lembrando que aqui ele já vem todo embaladinho do centro de material de esterilização, que na hora que vocês vão arrumar, já vem arrumadinho, e na hora que vocês vão separar o que cada cirurgia vai precisar, essas pontas aqui, né, onde vai o médico, onde o profissional vai apoiar nos dedos para poder executar o procedimento, é necessário que fique todas para fora, para garantir a asepsia. Então, na hora que você abrir o pacote de forma asséptica também, você vai estar arrumando essas pinças de forma com que todas estejam com os cabinhos para fora, essa base aqui, tá bom? Aqui tem uma figura, tem uma foto para vocês fixarem como é que é a distribuição, né, do instrumentador, que um técnico de enfermagem pode vir a ser também, tá? E agora a gente vai falar sobre os fios, que é uma estrutura flexível com formato circular e que apresenta um diâmetro reduzido, ou seja, cada fio tem sua numeração e essa numeração está disposta na embalagem, tá bom? E o médico vai pedir, na hora dele utilizar, ele vai pedir determinado fio relacionado a determinado tamanho, tá bom? A gente vai conhecer lá na frente uma figura. Pode ser de material sintético, de fibras vegetais ou material orgânico, tá? Os absorvíveis são os decorridos algum tempo após a sutura por ação orgânica, ou seja, são absorvidos, o próprio organismo, ele absorve, ele já é confeccionado de um material, como aqui está falando de origem animal ou sintético, que proporciona com que o organismo absorva esse fio, né? Não necessariamente precisando ser retirado, principalmente quando é utilizado em cirurgias com suturas internas, tá? Então, o catgut simples, que é de origem animal, o cromado, que é um fio da mesma origem do catgut simples, porém foi impregnado com sais de cromo, tá? Para fazer com que na hora que o médico ele escolhe esse tipo de fio para garantir uma sutura que precise de uma resistência maior, tá bom? Os não absorvíveis permanecem encapsulados, envolvidos por tecido fibroso nas estruturas externas da sua pele. Então, são aqueles fios utilizados para retirada, né? Que vai ficar vai ficar externamente, então vai ficar visível para os profissionais na hora de serem removidos. E o período dessa remoção, que varia de 7 a 10 dias do pós-operatório. Então, pode ser de origem animal, vegetal, como a gente já conversou. Aqui tem o nome das empresas fabricantes, certo? O tempo para a retirada dos fios também vai de acordo com o tipo do fio. O catgut, que é utilizado para suturas internas, como eu já falei no slide anterior, certo? Eles são absorvíveis de 2 a 3 semanas ou até 6 meses, se for o cromado. E o não absorvível, como o próprio nome já fala, se ele é não absorvível, ele tem a necessidade de ser retirado. Aqui tem uma figura dos tipos de fio, aqui é o número 5, né? Vocês observam aqui o formato curvo, o tamanho também é diferenciado entre o 5 e o número 1, então o médico vai
pedir de acordo com a necessidade da cirurgia, tá? E aqui são as referências. E obrigada por mais um dia, por mais um momento de estudo. Boa noite.